Boa noite para todo mundo, mais uma vez. Vamos nessa. Começando aqui nossa live. Deixa eu ver se essa luz aqui melhora um pouquinho. Maravilha, vamos lá. Então o nosso tema de hoje é periodização de carboidratos. Tem bastante gente aí que não entende o que é isso, não conseguiu saber exatamente do que se trata. Então, periodização de carboidratos é o que a gente vai... nosso tema da live de hoje. Não deve ser uma live muito longa, né? Eu estou tentando encurtar um pouquinho os assuntos aqui, até porque se a gente esgota o assunto, fica nas outras semanas, acaba que a gente fica meio procurando o que falar, né? Tá? Sejam bem-vindos aí, Adriano, doutor Adriano Trajano, Rodrigo. Pô, saudade de você, Rodrigão. Tá fazendo falta por aqui. Eu sei que você tá bem aí em Brasília, mas tá fazendo falta por aqui, né? Então vamos lá, vamos começar aqui nossa live de hoje passando essas informações sobre periodização de carboidratos, tá? Bom, periodização a gente já meio que sabe, né? A maioria do pessoal que trabalha aí com ciclismo, né, de uma forma ou de outra, ou que é ciclista, acaba tendo uma noção do que é a periodização. Mas de forma bem simples, a periodização é como você gerencia o seu treino, né? Basicamente a gente usa periodização para treino, mas agora estamos falando de nutrição também, mas é basicamente como você gerencia as quantidades que você utiliza, né, de carboidratos ou de treino, do que for, né? Por isso chama-se periodização, enquanto você está treinando. Tá? Então, por exemplo, num período de base, né, você tem mais treinos aeróbios, mais treinos de intensidade mais baixa, então a quantidade de carboidratos ela acaba sendo menor, a quantidade necessária de carboidratos acaba sendo um pouco menor, né? Já quando os treinos começam a ficar mais intensos, a periodização de treinos exige um pouco mais do seu corpo, a ideia é que você tenha um pouco mais de energia, né? Então a quantidade de carboidrato suba, né? Então isso é que a gente vai tratar aqui durante essa noite, beleza? Eu separei aqui um exemplo de treino meu, né? Então, quando eu completei um treino de 1h15, de 1h35, né, eu fiquei com um gasto calórico de aproximadamente 890 calorias. Né? Já um outro treino que eu tive aqui bastante intenso, foram 4h30, né, ficou na faixa de 3.200 calorias. Então, uma pessoa, no caso eu, né, pode ter essa variação bem grande aí dentro de uma mesma semana. Então a gente precisa aprender a tratar isso, né? Eu estou estudando alguns outros assuntos aqui também, como os HEADS, né? O HEADS é uma sigla em inglês para dizer que você está se alimentando abaixo do que você deveria, mas isso aí vai ficar para uma próxima oportunidade, né? Então vamos simplificar um pouquinho hoje, vamos falar só dos carboidratos, né? Não vou entrar na parte de proteínas e gorduras, nem de suplementação, senão o assunto também não acaba hoje. Tá? Isso aí é assunto para mais de um mês de conversa, certo? Então vamos tratar basicamente dos carboidratos na nossa live de hoje. Tá? Então basicamente é isso que a gente tem que fazer. Então a quantidade de carboidratos ela tem que mudar e se adaptar dia após dia, né? Segundo aquele treinamento que você está realizando no dia, inclusive se é um dia de descanso. Tá? Então é isso que a gente trata basicamente na periodização de carboidratos. Tá? Então, ajustar essa quantidade de carboidrato, né, que é um ingrediente para o ciclista, é um ingrediente mais importante, não estou tirando a importância dos outros, mas o ingrediente mais importante na dieta do ciclista é sim o carboidrato. Se ele eliminar muito carboidrato, ele não vai ter energia para fazer as atividades dele. Tá? Então, esse gasto energético mais aumentado, ele vai ter que demandar também uma alimentação que você faça para atender a essa demanda, né? Então, se nos dias com gasto energético menor você ingere menos carboidratos, não tem problema, né? Mas é bom você estar sempre ajustando. E a gente consegue fazer esses ajustes com uma certa antecipação quando a gente usa alguns programas para poder prever, né, dentro da periodização ou da forma de você usar as suas planilhas. Tem alguns programas que eles já te ajudam a prever a quantidade energética que você vai gastar, inclusive dentro de determinados intervalos específicos, né? O programa que eu uso, que é o Intervalos,
né? Mas tem outros aí, tem o Training Peaks, tem o Fast Cat, enfim, tem vários outros, né? Que quando você programa o treino, ele já te dá uma estimativa de gasto calórico, baseado principalmente em potência. Tá? É muito mais preciso o trabalho, o gasto calórico estimado quando você está trabalhando com potência. Quando você trabalha com monitoramento cardíaco, a precisão é bem menor, mas ainda assim ela funciona. Dá para você usar para você ter como referência de qual é a quantidade de carboidratos que você tem que usar naquele dia, naquele momento específico, inclusive antecipando ao treino que você vai estar fazendo. Tá? Por que é tão importante a gente fazer essa periodização de carboidratos? Tá? Principalmente por conta do descanso, por conta da recuperação e por conta do rendimento. Tá? Então, como é que quando você começa a ver a sua energia minada, comprometida, né, então o seu corpo vai tender a não conseguir cumprir essas demandas do treinamento. Então, quando você faz uma periodização de carboidrato e você atende a necessidade do corpo naquele dia específico do treinamento, então essa necessidade sendo atendida com a quantidade boa de energia, você com certeza vai render mais. Quando você rende mais, claro, óbvio, a sua evolução ela é mais rápida. Tá? E isso também passa pela recuperação. Né? Você render mais no dia seguinte, 2, 3, 4, 5 dias depois, vai depender muito de como é que você está conseguindo se recuperar. Tá? Então, como é que a gente faz essa periodização? Tá? Também não precisa ser, por exemplo, eu tenho lá um gasto calórico de 896 calorias. Vou pegar aqui o meu primeiro slide aqui do treino que eu fiz lá. Tá? 896 calorias. Não preciso também ser milimétrico com relação a isso. Tá? Mas eu preciso ter pelo menos alguma coisa que eu consiga aproximar e manter o meu corpo em condições não só de treinar naquele dia, como de se recuperar adequadamente, né, para durante o descanso eu aumentar o meu rendimento no dia seguinte ou nos outros dias subsequentes. Tá? As formas são simples, né, não exige muito cálculo, né, nem nada disso. Tá? Basta você ter alguns programas para que você, ou pelo menos um programa para que você consiga fazer o acompanhamento de quanto é que você vai gastar ou de quanto é que você está gastando aproximadamente durante o dia. Tá? Isso aqui é fantástico. Tá? Um smartwatch ele costuma te dar muito bem a quantidade calórica que você está gastando no dia, né? E eu costumo usar 2 programas. Primeiro o Garmin Connect, que eu uso todo o meu treinamento é monitorado pelo Garmin. Então o Garmin ele já me dá muito do que eu preciso saber. Né? Simplesmente se eu alimentar os dados, ele começa a colocar a minha quantidade de água e a minha quantidade calórica calculada durante o treino. Ele já me passa tudo isso. Mas tem gente que prefere usar o Galaxy Watch, que é da Samsung. Tem gente que prefere usar o Apple Watch, que é da Apple. Não importa. Né? Um outro programa que eu gosto muito de usar, que ele tem interação com o Garmin, com o Apple Watch, com o sistema da Samsung também, chama-se MyFitnessPal. Tá? Ou seja, meu parceiro fitness. É um programa gratuito. Tá? Tem a versão paga, que é um pouco mais completa também, mas eu nem vejo a necessidade de usar isso. Mas o MyFitnessPal ele tem como fazer esse cálculo calórico de uma comida que você está acrescentando na sua dieta. Então você coloca os dados ali, é bem simples de usar, né? Você coloca o que você está comendo e ele te dá a quantidade calórica que está vindo ali de carboidratos, de proteínas, de gorduras, dos macronutrientes todos, né? E se aquilo está de acordo com as suas metas. Tá? Então não é uma coisa tão complicada de fazer essa parte da periodização de carboidratos. Tá? Quando a gente pensa em quantidade de carboidratos pela composição corporal, né, ou pelo menos pelo peso corporal, a gente pensa em carboidratos por quilo de peso, certo? Então, por exemplo, em dias de recuperação, dias de descanso ou dias de recuperação, geralmente a gente costuma utilizar para não ganhar nem perder peso, para se manter bem e pronto para o treinamento nos próximos dias, né, a gente usa aí entre 2 e 3 gramas de carboidrato por quilo corporal. Tá? Então, por exemplo, vou pegar o meu peso hoje, tá? Vou arredondar para cima, estou com 77 alguma coisa, vou arredondar para cima só para efeito de cálculo, 80 quilos. Tá? Então eu vou comer aí por volta de 80 vezes 3, 240 gramas de
carboidrato por dia. Não é 240 gramas de comida pesada na balança, tá? Então, por exemplo, uma quantidade de arroz, uma quantidade de aveia, uma quantidade de banana, enfim, são coisas que eu costumo comer todo dia, só para exemplificar. Né? Se eu pego uma banana e ela pesa 100 e poucos gramas, ela não tem 100 e poucos gramas de carboidrato. A composição toda dela pesa 100 e poucos gramas, mas aquela banana ali ela tem uma quantidade X de carboidrato que você precisa pelo menos ter uma noção de qual é. Tá? Então você calcula aí 240 gramas de carboidrato distribuídos ao longo do dia. Né? Tem, como eu citei agora há pouco, o MyFitnessPal faz isso com muita facilidade, muito simples de usar. É um aplicativo no celular que você escolhe lá, você escreve banana, ele já aparece tudo que precisa aparecer. Né? Aí você coloca lá, acrescenta banana, acrescenta não sei quantos, uma colher de sopa de aveia, tem tudo lá. Tá? E aquela refeição ela já sai pronta para você. Então você tem uma noção exata, né, ou pelo menos bastante aproximada de qual a quantidade calórica que você está ingerindo ali e se aquela quantidade calórica está com a quantidade de energia adequada para o que você está usando, tá? Ou para o que você está necessitando. Tá? Então fica nessa faixa aí dos dias de recuperação e dias de descanso, ou seja, aquele dia que você não faz nada, você não treina, ou naquele dia que você está com treino muito leve, entre 2 e 3 gramas de carboidrato por quilo. Tá? Então nessa faixa a gente usa, por exemplo, 2 gramas de carboidrato por quilo, seria no meu caso 160 gramas. Para 240 gramas, que seria 3 gramas de carboidrato por quilo, dá uma diferença razoável. Né? Então se eu estou no momento que eu preciso, por exemplo, controlar meu peso, eu vou usar a faixa mínima, mas isso também não pode interferir na minha performance, porque muitas vezes eu estou querendo perder 2 ou 3 quilos, mas isso interfere na minha relação, na minha capacidade de performar e de pedalar mais forte. Então tem que tomar muito cuidado com isso. Se você estiver fazendo sempre na faixa mínima, talvez você sofra, principalmente nos dias de treino mais intensos, se você restringiu no dia anterior. Tá? Então tome bastante cuidado com isso. A gente está falando aqui de performance, não de controle de peso, tá certo? Por exemplo, em dias de carga baixa. O que é carga baixa? Tá? Dias de você tem rodagem em zona aeróbia, digamos aí zona 2, tá? A zona de limiar 1, que é a zona de batimento cardíaco entre 1 e 2, com um máximo de 2 horas, por exemplo, desculpa, e com um intensity factor, uma faixa de intensidade ali de 75%. Isso aí é considerado um treino intermediário, um treino de carga baixa. Né? Dentro desse treino de carga baixa, você vai precisar mesmo assim de um pouco mais de energia. Quanto de energia? Calculando mais uma vez gramas por quilo, fica entre 3 e 5 gramas de carboidrato para cada quilo de peso corporal. Então vamos aqui fazer aquele cálculo mais básico. 80 quilos vezes 5 já seriam 400 gramas de carboidrato por dia. Tá? Essas gramas de carboidrato elas já não entram somente nas refeições normais, café, almoço, janta ou eventualmente um lanche, elas têm que entrar também intratreino. Tá? Então dependendo da duração do treino, se o treino for um pouquinho mais intenso, ele precisa que esse carboidrato seja colocado intratreino também. Tá? Então durante o treino ali, você está com um treino de 2 horas, quando você completa mais ou menos 1 hora, está na hora de você ingerir uma quantidade de carboidrato. Digamos que se você colocou ali um treino para 700, 800 calorias, você vai colocar ali com 1 hora de treino aproximadamente 300 a 400 calorias. Ou seja, em um treino desse você usaria em torno de 2 géis ou um gel e mais alguma coisa. Tá? Então para dar uma quantidade calórica um pouquinho maior, e para conseguir completar esses 3 a 5 gramas de carboidrato no seu treino de intensidade intermediária. Tá? Treinos um pouco mais intensos, aqueles treinos que a gente chama de limiar. Tá? Então, recapitulando aqui, dia de recuperação entre 2 e 3 gramas, dia de carga baixa para intermediária de 3 a 5 gramas de carboidrato por quilo de peso corporal e carga média, uma carga um pouco mais intensa, próxima ali do limiar ou do FTP. Tá? São dias que você faz alguns intervalados, mas não são aqueles intervalados de VO2, são os intervalados um pouco mais intensos, onde você realmente fica ofegante, mas você não se desgasta totalmente. Tá? Nesses dias a sua carga de carboidrato ela precisa saltar para 6 a 8 gramas de carboidrato por quilo de peso corporal. Tá? Então essas séries que você faz aí, quando você tem um intervalado com série de FTP, treinos com alguns alcances até da zona de VO2, mas que sejam curtos, que sejam treinos que não sejam extremamente extenuantes, você precisa
Geralmente esses treinos são curtos também, né? Então não é só a intensidade, é o volume dele que é um pouco menor. Né? Nesses dias você precisa de cargas maiores de carboidrato, né? De 6 a 8 gramas de carboidrato dentro daquele dia ali. Tá? No dia seguinte, vou descansar, aí você baixa a quantidade de carboidrato para aquela que seja necessária também. Tá? Então de 6 a 8 gramas por quilo é o mínimo para que você consiga performar bem naquele treino e ainda assim tenha uma recuperação adequada. Tá? Você tem que ter um mínimo de energia para a sua recuperação, para você recuperar os níveis de glicogênio, não só muscular, como hepático e sérico também. Sérico é o circulando no sangue. Beleza? Tá? Então nessas sessões aí que você tem de treinos um pouco mais intensos, porém não tão longos, é importante você ter uma quantidade de carboidrato, repetindo mais uma vez, entre 6 e 8 gramas por quilo. Tá? Com certeza utilizar alguns desses gramas de carboidrato aí antes do treino e durante também, preferencialmente em forma de um carboidrato que tem uma absorção um pouco mais rápida. Tá? Uma absorção lenta é para um treino que não seja intervalado, não tem essa intensidade toda. Tá? Então um carboidrato de absorção mais rápida vai te dar mais sustentação na hora que você precisar fazer força. Tá? Isso fora os outros suplementos, lembrando que a gente não está tratando só, nessa live a gente está tratando só dos carboidratos, mas não quer dizer que você vai usar só isso também. Tá? Tem que usar outro tipo de coisa também, mas a gente não vai falar disso agora. Beleza? Tá? E por fim, nos dias de carga mais alta, né? Quais que são os dias de carga mais alta? Por exemplo, um treino de 3 horas e meia, 4 horas e meia, que você chega a atingir o seu nível de FTP ou passar dele várias vezes, porque você está rodando em grupo, é um dia de prova, inclusive. Né? Então, os dias de carga mais alta, com as cargas, né, as necessidades do corpo sendo bem mais altas, você com certeza vai precisar de uma quantidade de carboidrato bastante acima daquela quantidade que você deve usar em repouso. Tá? Então as quantidades recomendadas de carboidrato para esse tipo de treino, ou seja, treinos de 3, 4 horas com intensidades acima de 75% do Intense Factor, né, ou 0,75 do IF, ou 75% da intensidade de FTP ou de zona de limiar, fica entre 9 e 12 gramas por quilo de carboidrato. Vou arredondar aqui, tá? Então eu precisaria comer entre 800 e 900 gramas de carboidrato naquele dia. Com certeza antes, com certeza durante, com certeza depois do treino eu vou ter que fazer essa reposição de carboidratos para que o meu corpo consiga, além de treinar bem, se recuperar adequadamente para que consiga dar sequência no meu treinamento sem ficar o que a gente chama de underfood. Né? Underfood é quando você tem uma necessidade energética que você está sempre abaixo dela. Passei por isso aí, eu achei que era um overtraining, né? Mas acabou que eu descobri que alguns sintomas não estavam casando com overtraining e eu descobri que eu estava com essa necessidade nutricional bem aquém. A necessidade nutricional que eu estava era muito mais alta, eu estava me alimentando com a quantidade de carboidratos e de outros nutrientes também bem aquém da necessidade que eu tinha naquele momento de treino. Tá? Então a gente precisa cuidar muito bem disso, porque quando você entra nessa zona onde você não consegue se alimentar direito, isso também vira uma bola de neve. Então os sintomas são muito parecidos com o overtraining, né? Só que o overtraining ele te dá alguns sintomas hormonais, e não era esse o caso. Eu estava simplesmente com falta de energia. Eu não conseguia treinar, não tinha energia para treinar, então eu precisava entrar em descanso. Né? O que aconteceu foi que eu tive que interromper, né? A forma como eu fiz a minha recuperação foi a mesma coisa como se eu tivesse com overtraining, então foram mais de 90 dias até eu conseguir começar a render novamente. Tá? Então é importante a gente ter isso em mente, né? Que a alimentação hoje, né? Principalmente para a gente que não é profissional do ciclismo, mas que a gente está lidando com o ciclismo de forma profissional, é importante a gente lidar com a nutrição de forma profissional também. Tá? Então, quando você tiver com esses treinos de carga muito alta, acima de 75% da sua carga de FTP ou da carga de limiar, durante 3 ou 4 horas, com certeza utilizar aí a média entre 9 e 12 gramas de carboidrato naquele dia específico. Tá? Então, isso aí, nesses dias de competição, isso aí também serve como regra.
beleza? Então, tentei encurtar, tentei colocar o conteúdo da forma mais sucinta possível e da forma mais direta possível, porque a gente estava gastando muito tempo aqui nas lives e acaba que o pessoal não estava tendo acesso à informação, beleza? Então estamos terminando um pouco mais cedo, né? Vou deixar essa live gravada, vai ficar um pouco mais curta, eu vou procurar colocar esses assuntos de forma bem mais objetiva, bem mais direta, né? Só relembrando aqui, então vou passar aqui rapidamente o que a gente falou. A periodização de carboidratos, então, é a adaptação da quantidade de carboidratos que você usa no dia em que você está treinando, tá? Naquele dia que você está treinando, você faz essa adaptação. Como é que você faz essa leitura, como é que você faz esse controle? Através de programas, né, ou através de aplicativos. Eu indiquei o MyFitnessPal, que é o aplicativo que eu acho que é mais fácil, mais simples e mais confiável para você usar, para controlar a quantidade de carboidratos que você come no dia. Muitas vezes você vai se surpreender com a quantidade que você está comendo, ou além ou aquém daquilo que você deveria, principalmente se você considerar os treinos. Tá? Como é que você faz? Como é que você define essa quantidade? Primeiro, utiliza seu smartwatch aí, que eu acho que praticamente todo mundo já usa, né? Se não usa, dá para a gente ter algumas estimativas, tem várias calculadoras na internet, você coloca o seu peso, o seu nível de atividade, ele dá uma aproximação bastante real daquilo que você precisa para você ter uma base. Tá? Então você pega aquele gasto calórico ali como se naquele dia que você assume que aquele gasto calórico acontece num dia que você não treina, né? Mas eu acho que todo mundo que treina aqui acaba tendo um tipo de monitoramento, que seja com potência, que seja com batimento cardíaco, e você tem com certeza uma estimativa confiável depois do GPS lá de qual foi a energia que você gastou, qual foi a sua demanda energética naquele treino específico. Dependendo da sua demanda energética, você vai em dias de descanso ou dias de treino regenerativo usar 2 a 3 gramas de carboidrato por quilo de peso corporal. Em dias de carga mais moderada, que não seja regenerativo, mas também não seja intenso, ou seja, abaixo de 0,75% aí do 0,75 do IF, em no máximo 2 horas, ou seja, um treino com carga baixa para moderada, você usa de 3 a 5 gramas de carboidrato por quilo de peso corporal. Em dias de treinos mais intensos, treinos intervalados inclusive, mas que sejam treinos mais curtos, você pode usar aí entre 6 e 8 gramas de carboidrato por dia, né, por quilo de peso corporal por dia. E nos dias de treino de cargas muito altas, ou seja, aqueles dias de corrida ou que você tem treinos bastante intensos, treinos em grupo, você pode usar entre 9 e 12 gramas de carboidrato por quilo de peso corporal. Beleza? Tá, então, o resumo é esse aí. Lembrando que o pessoal que é de João Pessoa, amanhã a gente tem pelotão, certo? Se o São Pedro deixar, claro, né? Pelo que eu vi ali, talvez a gente tenha uma surpresa ingrata amanhã. Mas enfim, fica o convite aí para quem for de João Pessoa participar do nosso pelotão amanhã. E se você curtiu esse conteúdo, clica aí 2 vezes, é só mandar um acenozinho aí, a gente agradece. Tá? Se quiser lembrar, só quando eu tiver salvo aqui, você clica na bandeirinha, salva para depois. Se você achar que essa informação é relevante, pode passar ela para alguém, manda um aviãozinho, é só colocar aí nesse cantinho, tem um aviãozinho para você mandar. E se quiser perguntar alguma coisa, fique à vontade, se tiver algum conteúdo, algum comentário que você queira colocar, fique à vontade, eu vou responder com certeza. Beleza, pessoal? Então, por hoje ficamos por aqui. Próxima semana eu vou tentar falar sobre o assunto rodas. Tá? Então já estão pedindo aí para a gente fazer esse assunto, mas eu queria até fazer hoje, mas é bastante complexo, né? Vou precisar de mais tempo de estudo aí, porque tem algumas coisas que são atualizações, inclusive que saíram agora no Tour de France, né? Eu acho que vai ser uma live bem interessante, provavelmente um pouquinho mais longa, mas com certeza vou passar muita informação para vocês, beleza? Grande abraço para todo mundo, lembrem aí de curtir, ajudar o canal, para a gente poder ficar mais visível aí para todo mundo. Beleza? Grande abraço para todos. Nos falamos na próxima semana. Valeu!